Grande Fernando Passalho, Boa tarde, tudo bem, Melo? Como vai? tudo na paz, graças a Deus. Como é que tá a nossa capital Estou aí? olhando aqui, ver se eu estou enquadrado aqui. Ah, tá chique demais, rapaz, velho. Tudo Como bem é que tá contigo? BH aí? Prazer te ver, cara. Prazer conversar contigo de novo. Quanto tempo? Então, faz tempo que a gente não se fala, principalmente pessoalmente, né? Principalmente Mas pessoalmente. Por telefone, no WhatsApp, a gente está se falando. tá sempre acompanhando o trabalho um do outro aí, isso é muito bom. Sim, Deixar claro aqui para quem isso é acompanha a muito. nossa live, e também essa live a gente vai retransmitir amanhã no nosso programa na Rádio Futura, toda sexta-feira de manhã, Fernando, às 11 da manhã, a gente tem um programa ao vivo aqui na Rádio Futura FM que se chama Nos Bastidores da Política. Então amanhã essa live vai ser transmitida lá nesse programa. E eu quero começar aqui só para apresentando, para quem não conhece ainda o doutor Fernando, eu chamo de Fernando que é meu amigo. Esse cara tem uma Fernando, relação esse cara tem uma relação muito íntima com o Itajubá e que a gente deve muito a ele. Em 2015, eu estava como secretário de Indústria e Comércio aqui de Itajubá. Foi quando eu conheci o Fernando, que já trabalhava, já fazia parte da equipe do governo do estado naquela época. E foi ele quem nos ajudou muito na oficialização de Itajubá como APL de TIC. Né? Para quem não é da área, para quem não conhece, APL de TIC é a Arranjo Produtivo Local de Tecnologia de Informação e Comunicação. Traduzindo na linguagem do leigo, Itajubá, somente em 2015, foi oficialmente reconhecida pelo governo do estado como um polo de tecnologia de Minas Gerais. A gente sabe, quem é daqui sabe, da importância que a nossa cidade tem para a tecnologia, mas não havia o reconhecimento oficial do estado. Isso aconteceu em 2015, um trabalho nosso aqui da Secretaria de Itajubá, e foi o Fernando quem nos ajudou a caminhar aí trilhar o caminho das pedras e conseguir a formalização desse reconhecimento. Então aqui, Fernando, acho que pela primeira vez publicamente eu faço esse agradecimento a você pelo seu empenho na época e por hoje nós dizermos que Itajubá é oficialmente reconhecido pelo governo do estado como um polo de tecnologia. Isso a gente deve a você também e à sua equipe da época, lá em 2015. caro Melo, eu fiz nada mais do que fazer de direito aquilo que já era de fato. Vocês já tinham todas as credenciais para terem o reconhecimento como arranjo produtivo local. O que a gente fez foi só aferir e reconhecer. A gente estava lá para isso mesmo. E que bom, né, que você teve essa iniciativa na época e a gente pôde fazer essa construção aí conjuntamente. Parabéns a você e parabéns a Itajubá pela força que tem e pela representatividade que tem nesse setor. Isso é fato, né, Fernando? Itajubá, a gente, quem conhece, sabe os resultados que nós temos na área de tecnologia, nossa universidade, nossas empresas. Só que ter esse reconhecimento oficial, para quem não é da área, talvez não saiba, mas isso aí representa muito para as empresas de tecnologia, na busca de empréstimos, de financiamento, linhas de crédito, ou seja, facilita muito o desenvolvimento, o crescimento e a geração de empregos na área de tecnologia da nossa cidade. Santa Rita do Sapucaí, que é nossa vizinha, cidade também, que é polo de tecnologia, já tem esse reconhecimento há muitos anos. E a nossa Itajubá só teve em 2015. Então a nossa história aí com o Fernando, de Itajubá com o Fernando, começou aí em 2015 com esse resultado que nós alcançamos na época. E hoje o Fernando é o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado, na equipe do governador Zema. Uma demonstração mais do que clara da valorização que o governador Zema dá ao pessoal que é qualificado, tecnicamente qualificado, para ocupar os cargos do seu governo. O Fernando é um exemplo disso, assim como o Douglas também, que é da sua equipe, esteve aqui com a gente na época, em 2015. Então a gente fica, Fernando, muito feliz de perceber que pessoas qualificadas como você, como o Douglas, ocupam de fato cargos de relevância, de importância na gestão do nosso estado hoje. Tá? Então eu queria registrar Obrigado. isso aí também. Obrigado, Melo. Feliz pelas gentis palavras aí, né? A gente fica feliz com isso. E realmente o governador Romeu Zema tem tido uma linha, um viés técnico para escolher times e a gente está vendo o quanto que isso é importante. Os resultados estão aí, apesar dos pesares, de toda essa crise.
Minas Gerais se desponta aí como um dos estados que mais tem se destacado no desenvolvimento econômico e em outras áreas também. Então, isso tudo prova o tanto que uma gestão técnica e competente é capaz, e eu falo isso não por mim, obviamente, estou falando isso por todo o quadro técnico que o governador Romeu Zema pôs à disposição dos mineiros, né? Então, a gente coloca isso aí. Obrigado por suas palavras. Que é isso. E não bastasse tudo de difícil que a gente já tinha, né? A gente estava aí, vocês assumiram o governo com a missão muito complicada de recolocar Minas aí no eixo. Não bastasse isso tudo, veio um negocinho pequeno lá da China para complicar mais ainda a situação. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, de maneira bem rápida, a gente não quer tomar muito seu tempo. Não é todo dia que a gente tem aqui um secretário de Estado com gente na live, no nosso canal, mas como que, Fernando, como que a gente pode enxergar aí que Minas está trabalhando para o pós-pandemia? A gente sabe que isso vai passar e quando passar nós temos que estar prontos. Primeiro agora, como enfrentar todos os desafios e depois o como estar preparados para nos recuperar economicamente falando depois que toda essa onda do coronavírus passar. Bom, beleza, vamos lá. Primeiro a gente pode falar como é que está sendo e depois a gente fala o que a gente pretende para o pós. Bom, atualmente nós estamos trabalhando frente a uma forma de minimizar o impacto. Todo mundo sabe que esse meteoro, né, se colidiu aí na Terra, né, com o impacto meteórico que a gente teve, em que as pessoas tiveram, infelizmente, a vida totalmente mudada e mudada para pior. A economia sofreu muito, a saúde sofreu muito, muitas vidas perdidas, né? E quando a gente fala de vidas perdidas, a gente fala de coisas que não voltam mais atrás, não voltam mais o tempo, né? Então, é um assunto que ninguém planejava, ninguém no carnaval, final de fevereiro, poderia pensar que menos de um mês depois nós estaríamos no lockdown geral no mundo, que a Itália estaria, que na Itália estariam morrendo quase 1.000 pessoas por dia, e isso colocou a sociedade toda com bastante medo, com bastante pânico, e muitas medidas, Melo, foram tomadas no pânico, no medo. E isso é que a gente aprendeu com o tempo, como que a gente equaliza isso para que a gente possa ser o mais racional possível e minimizar o máximo possível os impactos que, infelizmente, nós estamos sofrendo. Então, nós tivemos, no dia 22 de março, o governo de Minas soltou uma deliberação, a deliberação 17, que era uma deliberação que dizia, dentre outros assuntos, nos seus artigos 6, 7 e 8, o que deveria fechar, o que poderia abrir e o que deveria abrir. Né? Esta última se reportando aos segmentos essenciais. Então, nós tivemos, no dia 22 de março, essa deliberação, que era uma orientação aos prefeitos. Nós temos como premissa que é muita audácia até nós querermos saber o que cada município precisa no que tange essa pandemia, sendo que nós temos um estado totalmente diverso. Né? No estado de Minas nós temos de Suíça a semiárido africano. Então, não existe uma só Minas Gerais. Então, situações diferentes requerem soluções diferentes. E nós entendemos, até por força também de uma decisão do STF, que o prefeito era a melhor pessoa para decidir como a coisa poderia funcionar no seu município. Então, nós colocamos nas mãos dos prefeitos essa decisão, essa autonomia, porque nós acreditamos que o prefeito nasceu na cidade, mora na cidade, vive na cidade, foi eleito pela cidade, conversa com a sociedade local, então ele poderia ser a melhor pessoa. Oferecemos aí, então, no dia 22 de março, essa deliberação 17. E pouco mais de um mês, no dia 29 de abril, nós entregamos um outro produto, que é o Minas Consciente, que é o Plano Minas Consciente. A ideia do Plano Minas Consciente era dar mais uma opção.
E talvez, até uma opinião pessoal minha, eu considero o Minas Consciente uma opção, inclusive, mais eloquente, mais fácil, mais fácil de interpretar, porque ela vem um pacote completo, né? Então, nós temos lá um site, um portal, em que tanto o prefeito, quanto empresário, quanto qualquer cidadão podem entrar, se direcionar nas guias do site e entender como que funciona esse plano de retomada gradual e responsável das atividades econômicas. O grande problema era a retomada da atividade econômica. Da vida, a Secretaria de Saúde estava cuidando e cuidando muito bem, e os números do governo de Minas mostram isso. Agora, da economia, a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, era necessário uma atitude, era necessário uma ação que a sociedade clamava por isso. Então, o Plano Minas Consciente, que inclusive foi objeto de análise de outros estados e até utilizado como inspiração para outros programas em outros estados, ele começou a tratar a retomada da economia como uma forma de ondas. Então, à medida que os índices epidemiológicos permitissem, a coisa ia avançando ou recuando. Então, nós tínhamos vários segmentos da economia que precisavam ter uma espécie de classificação, e nessa classificação nós tivéssemos a possibilidade de abrir ou fechar essas camadas por meio de ondas. Então, nós fizemos essa análise e pegamos todas as atuações dos segmentos e classificamos. Aquele que mais sofreu na crise, que mais teve impacto, ganhou mais ponto. Aquele que mais gera emprego, ganhou mais ponto. Aquele que é mais importante na cadeia produtiva, ganhou mais ponto. Então, nós fizemos um ranking. E a saúde veio e acrescentou a pontuação dela também. Nesse ranking, nós tiramos os segmentos essenciais, aqueles ligados à alimentação, à saúde, à construção civil, setores que a gente tratou como essencial, tiramos esses e colocamos numa onda que chamamos de onda verde. Os demais, de acordo com esse ranqueamento, foram colocados nas demais ondas, que é a onda branca, a onda amarela e a onda vermelha. Então, a macro-região que o Estado se divide, foi colocado o seguinte: aquela macro-região, ela tem condições de pular da verde para a branca. Quando ela pula da verde para a branca, esse upgrade de onda, ele começa a poder abrir todos os setores essenciais, mais os da onda branca. Se da onda branca ele pula para a amarela, ele pode abrir todos da verde, todos da branca, todos da amarela. Então ele vai acumulando ondas, e aí, quanto mais ondas ele acumula, mais comércio aberto a gente tem na cidade. O programa foi desenhado dessa forma, e dessa forma a gente conseguiu conduzir o processo até então. Estamos agora final de abril, final de maio, final de junho. Estamos com mais de 2 meses do programa Minas Consciente, com mais de 170 municípios que aderiram e mais de 4 milhões de mineiros impactados positivamente pelo programa. E eu falo com muita tranquilidade, Mel, que foi positivamente, uma vez que nós temos a certeza, por dados estatísticos, que onde tem Minas Consciente, nós temos um melhor enquadramento dos dados epidemiológicos do Covid. Quanto mais pessoas, quanto mais municípios acessam e aderem ao Minas Consciente, menos casos, menos óbitos, menos impacto do Covid nós temos. E, consequentemente, o retorno responsável das atividades econômicas. Esse foi o Minas Consciente. Então, este é, porque ele está valendo. Está valendo, está em vigor. Tivemos agora uma decisão, uma liminar impetrada. Estou falando aqui em primeira mão, na sua live, né? Uma liminar da Justiça que obriga os municípios que não aderiram ainda ao Minas Consciente a tomarem medidas drásticas de isolamento, o que pode favorecer que vários municípios entram no Minas Consciente. Foi uma iniciativa do Ministério Público perante o Judiciário, e o Estado, obviamente, não vai questionar e vai obedecer às normas que forem
ou colocadas aí pelo Judiciário. Fernando, aqui em Itajubá, a gente tem aí a felicidade de dizer, inclusive o nosso ex-secretário de Saúde está acompanhando a live, nos nossos resultados aqui em número de casos, em número de óbitos, a gente pode considerar como positivo, né? Embora ninguém quisesse nenhum óbito, nós tivemos até o momento 3 óbitos em Itajubá, que a gente lamenta muito, mas diante da nossa população, da proximidade que temos com São Paulo, e aí com um fluxo constante, principalmente em relação às nossas indústrias, de pessoas que vão e voltam para São Paulo frequentemente aqui, a gente conseguiu controlar, de certa forma, a onda da pandemia aqui na cidade. É lógico, a gente sabe que o risco continua, mas todo o trabalho feito pela Secretaria de Saúde aqui, pela equipe da Prefeitura, né, foi muito positivo e os resultados a gente vê aí. Logo no começo, né, a Prefeitura fez um TAC junto ao Ministério Público aqui, que acabou se alinhando ao Minas Consciente, né? A gente basicamente está na mesma linha do Minas Consciente. Evidentemente que muitos setores, né, estão sentindo muito a questão do fechamento. A gente cita aqui questão de bares e restaurantes, questão de academias, né, que em razão dos nossos números muito bons, né, ficam querendo reabrir. E é lógico, é natural que queiram reabrir, até mesmo porque economicamente está se tornando uma situação muito caótica para alguns nichos da economia. A gente tem plena consciência disso. E acompanha as ações do governo do estado e as ações locais aqui para tentar encontrar aí um meio termo que não prejudique a economia, mas também não ponha em risco, não ponha em xeque a nossa população. Nós precisamos entender que o movimento de ondas, até é bom explicar isso, a macro-região ela pula de uma onda para outra num período mínimo de 21 dias. E ela retorna de uma onda superior para uma inferior imediatamente conforme os indicadores epidemiológicos necessitarem. Então, o upgrade é a cada 21 dias e o downgrade a qualquer momento. O mais importante é a gente salvar vidas. Depois de salvar vidas, salvar empregos. Então, vida em primeiro lugar, emprego em segundo lugar. É isso que a gente espera. Mas quem decide o setor que vai ou não abrir é a Secretaria de Saúde. E ela se pauta em critérios técnicos de saúde, por mais que eu, como desenvolvimento econômico, torça para abrir tudo o mais rápido possível, a gente fica acompanhando o entendimento da Secretaria de Saúde. Tem uma junta de profissionais de saúde que fazem essa análise. Por mais amargo que possa parecer uma ou outra medida, elas são extremamente necessárias para que a gente possa ter uma retomada segura, preservando vidas, que é o mais importante, e que a gente tenha, em vez de ter uma linha de recuos constante, uma linha de progresso. Né? Um exemplo, a região Centro-Sul é a região que mais tem municípios aderidos ao Minas Consciente. E a região com os melhores indicadores atualmente no que tange ao Covid. Mas não é uma mera coincidência, né? Não é uma mera coincidência. E tem outras também que a gente pode citar. Mas depois eu vou falar um pouquinho também sobre o pós-Covid, né? Fico à sua disposição. Tá. Só registrar aqui que estão acompanhando a nossa live aqui, o Coronel Henrique, deputado estadual, Coronel Henrique, para quem eu mando um grande abraço. Doutor Eres também, que é da diretoria do Hospital de Clínicas aqui de Itajubá. Nosso prefeito, Christian Gonçalves. O nosso secretário de Esporte, Lazer também, que está acompanhando a live aqui. E ele tem sofrido a pressão direta, né, dos proprietários e frequentadores de academia de esporte, buscando a reabertura. O nosso ex-secretário de Cultura, Massoud Nassar, e o nosso ex-secretário de Saúde, Nilo Baracho, que eu já fiz referência aqui. Fernando, e aí? E o pós? Oi? Eu fico à disposição do prefeito, tá, que está nos assistindo agora, à disposição, inclusive, do Coronel também, do deputado. Se precisar conversar, estamos abertos ao diálogo e abertos aí a estudar novas formas de aprimorar o plano. O plano não é perfeito, e a gente tem consciência disso. O que a gente quer é ouvir as pontas, ouvir as lideranças, e tanto o prefeito como o deputado são pessoas legitimamente líderes, e a gente está aí à disposição para ouvir e aprimorarmos o nosso programa.
O Fernando, eu acho que essa é a única certeza que a gente tem, viu? Aqui ninguém sabe como resolver esse problema. Isso que você colocou é a mais pura Exatamente. verdade. Essa é a única certeza que o mundo tem. Ninguém encontrou a solução ainda. Na hora que encontrar a solução, aí todo mundo copia. Mas está cada um tentando fazer o seu melhor, né, da melhor maneira possível, provocando, causando os menores impactos. Perfeito, exatamente. E aí, como é que Minas então está se preparando? A gente sabe dos resultados de Minas, comparando com outros estados, e aqui eu faço referência ao estado onde reside hoje minha mãe, minhas irmãs, que é o Ceará, que vive uma situação extremamente caótica. A gente compara o Ceará com Minas, aí é simplesmente total, duas pontas aí de situação lá, o caos é total. Perdi há 2 semanas um tio, o irmão do meu pai, de Covid, e vários amigos da família também foram a óbito lá no estado do Ceará em razão do descontrole total, né, da doença no estado do Ceará e na região Nordeste de forma geral. Nossos resultados aqui são, digamos assim, dentro do possível, né, eles são controlados, graças a Deus e graças ao trabalho de muita gente aí. Como é que a gente, o que você já vislumbra para Minas, para o nosso estado, na questão do pós, quando isso tudo passar, como que nós vamos conseguir reagir, como que Minas está para reagir à passagem do vírus por nós aqui? Perfeito, Melo. Olha, primeiramente dizer que a gente tem uma preocupação muito grande com o pós-pandemia. É importante a gente frisar que Minas Gerais está tão fora da curva em relação a essa crise que, só para ter uma ideia, nos 4 anos da última gestão de governo estadual, não vou entrar em política, não, é só para um dado, né, concreto. Nos 4 anos da última gestão, nós tivemos 28 bilhões em investimentos atraídos para o estado de Minas Gerais. Só no primeiro ano da gestão Zema, em 2019, nós conseguimos acumular, até dezembro de 2019, 56 bilhões em investimento. Ou seja, nós conseguimos o dobro em um ano do que se conseguiu em 4. Exatamente o dobro. Então, isso mostra uma série de investimentos que estavam represados e mostra também o retorno da confiança no governo, no Estado, para que os investimentos pudessem vir. A gente sabe, né, eu vou até falar, que nós temos um jardim, e para um jardim não se convidam borboletas. Você faz um jardim bonito, que as borboletas vêm naturalmente. E com a economia é a mesma coisa. Quando a gente conserta a economia, quando a gente tem um governo parceiro do investimento, você começa a ter essas borboletas, esses investidores, vindo naturalmente a colocar o seu dinheiro aqui no Estado e a gerar emprego e renda. Esse ano, nós esperávamos um pouco menos de investimento, uma vez que muitos que se concretizaram no ano passado foram em decorrência de represamento de investimento. Eis que nós temos uma grande surpresa. No primeiro semestre do ano passado, nós conseguimos investimentos na monta de 4,8 bilhões no primeiro semestre. E neste ano, com Covid, com crise mundial, crise global, Minas Gerais conseguiu 9,7 bilhões em investimentos atraídos. Em grande parte das macro-regiões, a emissão de nota fiscal se encontra em patamares semelhantes ao que estavam antes da crise. E isso nos mostra que a gente tem toda a condição de reaver, de se reerguer e conseguir sair bem dessa crise. Eu vou falar também que, para esse jardim ficar bonito, nós vamos precisar, obviamente, de termos muita cautela, muita atenção para o processo de desburocratização. Vamos pensar, o presidente Trump disse uma fala muito importante, que ele disse o seguinte: vamos pensar no tanto de norma, no tanto de regulamentação que nós passamos por cima por conta do Covid. E vamos imaginar que depois dessa crise, nós realmente precisamos ou não retomar com essas medidas. Será que precisamos? Será que a gente não pode ter um ambiente empresarial mais simples, mais fácil, mais amigável, que confie mais no empresário? Né? A gente tem que começar a confiar mais no cidadão, seja ele empresário, seja ele trabalhador, seja ele empregado.
confiar mais nas pessoas, presunção de boa-fé. É isso que a gente vai se pautar para conseguirmos ainda mais os investimentos que a gente precisa e retomar no ímpeto do empreendedorismo, no ímpeto que cada um tem em investir, em acreditar numa ideia, para que eles possam ter um ambiente adequado para isso. Então, nós vamos continuar firmes na atração de grandes investimentos, porque estes a gente consegue alavancar o desenvolvimento com a geração de emprego e renda, melhorar o ambiente regulatório, o ambiente burocrático e outras ações também, tanto em infraestrutura, para que a gente possa conseguir restabelecer depois que essa crise passar, e ela vai passar e não demora muito. Amém. Fernando, a gente fica muito feliz com a sua fala, com esses dados que você nos passa. Você falou em infraestrutura, então eu não me perdoaria se eu não falasse. Lembra do aeroporto de Itajubá, tá? O aeroporto de Itajubá é muito importante para atrair empresários, novos investimentos aqui para a cidade. Eu sei que você está com o horário corrido, eu estou de olho aqui no relógio, não quero atrapalhar a sua agenda, quero aqui já agradecer a sua disponibilidade de participar conosco aqui da live. Muito obrigado pelas informações, Fernando. Um grande abraço para a sua equipe, na pessoa do Douglas, eu conheço, e todos os demais. Também a Gisele, que está conversando comigo aqui, sua assessora, que foi quem coordenou a questão do horário. Bom trabalho para vocês. Saiba que a gente vai, sempre que precisar, a gente vai procurar. E depois dessa nossa conversa, pode ter certeza, o prefeito, o secretário de esporte vão falar com você muito em breve, porque a gente precisa destravar o quanto antes Itajubá. Porque Itajubá está dando exemplo, né, na questão do combate ao Covid-19 aqui na cidade. Os nossos resultados mostram isso. Mais uma vez, obrigado aí pela atenção. Eu queria agradecer a oportunidade, tá, para você. É importante, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com informação, melhor a gente vai conseguir atuar. E eu queria então te parabenizar por essa iniciativa e me colocar à disposição, né, de todos aqueles que queiram conversar, que queiram tirar dúvidas. Tanto eu quanto a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico está à disposição. Nós estamos aqui para isso. Eu até brinco que assim está no meu salário, no meu contra-cheque, atender e atender bem. Então, assim, eu sou um servidor público que preciso cumprir com o meu dever civil de atender bem a sociedade. Então, é isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Torço para que isso passe logo e que a gente possa retomar a atividade com aprendizado, com o choque de cidadania que a gente tomou. Então, eu me coloco aqui à disposição sua, do prefeito e de qualquer um que queira mais informações e que queira lutar junto com a gente para que a gente possa resolver o mais rápido possível, passar por essa crise e retomar o caminho do desenvolvimento. Muito obrigado, Tenente Melo. Um grande abraço. Eu que agradeço. Deixo um abraço aí para o governador Zema e bom trabalho para vocês aí na nossa querida capital, Belo Horizonte, que eu estou com saudade aí. Faz tempo que a gente não vai, porque a situação está complicada para viajar. Mas em breve nós estaremos aí também. Bom, um abraço, Fernando. Obrigado mais uma vez e até a próxima.